Vamos lá. Ok. Certo, pessoal? Então, boa noite a todos. Então, novamente, é um prazer, então, ver todo mundo aqui no seminário, né? Então, hoje vai ser um seminário muito legal aí, apresentado pela Natália, né? Então, a Natália, ela é doutoranda do nosso programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, né? Então, eu sou o professor Daniel Fernandes Martins, né? Hoje estou aqui acompanhado dos professores Ana Paula Piovesan e a professora Franciane Bobinski, e que nós, né, somos professores do Laboratório de Neurociência Experimental. Então, né, hoje vamos escutar um pouco a Natália falando, então, né, de sua experiência que ela tem, então, com a aromaterapia, né, que foi o tema do seu mestrado. Eu tenho alguns trabalhos publicados com a aromaterapia, né? A Natália é naturóloga, trabalha na clínica com isso, entre outras terapias, e vai falar um pouquinho também de sua experiência de doula, né, no trabalho de parto. Então, Natália, fique à vontade agora e para ministrar na palestra. Tá bom, boa noite, pessoal. Obrigada, professor. Deixa eu só tirar aqui tudo da minha tela para não atrapalhar, colocar aqui no cantinho. Então, obrigada pela presença virtual de todo mundo hoje. Então, hoje a gente vai estar conversando sobre aromaterapia na dor do trabalho de parto. Antes de apresentar esse artigo de meta-análise que eu selecionei para vocês, eu vou falar um pouquinho, fazer uma introdução sobre, para quem não é da área, entender um pouco como é que funciona o trabalho de parto e como que é essa dor do trabalho de parto. Bom, então, o desencadeamento do trabalho de parto envolve uma série de mecanismos fisiológicos complexos que ainda não foram completamente compreendidos, mas já se sabe que é uma participação muito importante do sistema endócrino, neurológico e imunológico. O nascimento fisiológico, ele é definido como uma abordagem ao trabalho de parto e ao nascimento que maximiza a força inerente e a fisiologia normal da mulher e do feto e se abstém de intervenções externas, a menos que o bem-estar ou a segurança dos pares sejam compreendidos. Então, o alívio da dor no trabalho de parto não só pode diminuir a necessidade de intervenções obstétricas, mas como também ele pode elevar as taxas de amamentação no pós-parto e melhorar a satisfação materna sem aumentar a morbidade. Alguns achados clínicos e novas compreensões desses mecanismos envolvidos no trabalho de parto, eles vêm apontando que é necessário mudar esse paradigma de substituir o alívio da dor para trabalhando com a dor. Porque a presença da dor no trabalho de parto não implica necessariamente em um evento negativo, né? A mulher pode sentir dor do trabalho de parto, mas ela também pode sentir prazer, ela também pode sentir satisfação e se sentir muito empoderada. A dor ela é definida pela IASP como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada com danos materiais reais ou potenciais. Então, diferente da dor em circunstâncias normais, que tem um fator protetivo muito grande, a dor no trabalho de parto ela não é um sinal de patologia, de distócia ou de algo que esteja dando, né, algo errado. Na verdade, essa dor ela tem um papel muito importante porque ela vai desencadear uma cascata hormonal que é fundamental para a evolução do trabalho de parto, inclusive para os eventos do pós-parto. Ela sinaliza o início de trabalho de parto para a mulher, então a mulher sabe que é momento dela procurar um local seguro e se cercar de apoio. Ela também serve para mostrar a progressão do trabalho de parto, quando essa mulher ela pode se mover livremente, evocar sons, isso vai identificando a progressão do trabalho de parto para a equipe e para a mulher. E a dor também serve como guia, porque a partir dela a mulher pode começar a encontrar posições mais confortáveis para facilitar a descida do bebê e essa abertura que precisa ocorrer na região da pelve, como também durante o período expulsivo. Com a dor, a mulher sabe qual que é o momento de fazer a força e qual é o momento de descansar. Então, o trabalho de parto ele é dividido em 3 estágios, tá? O primeiro estágio ele tem 3 fases, que seria a fase latente, a fase ativa, que é a partir dos 4 centímetros, e a fase de transição, que é entre 8 e 10 centímetros de dilatação, né? 10 centímetros é a dilatação total. Então, nesse primeiro estágio, a gente vai tendo um aumento da dilatação e também a presença da dor. O segundo estágio é o período expulsivo, então é o momento da saída do bebê, que também é a presença de dor. O terceiro estágio é o momento da dequitação da placenta, então da saída da placenta. O trabalho de parto ele só se encerra depois da saída da placenta.
Aqui no lado tem uma figura, só para identificar um pouco esses estágios. Então, aqui nós teríamos nessas 3 primeiras imagens, esse primeiro estágio do trabalho de parto, então o início das contrações, a saída do líquido amniótico, que pode ocorrer, né, de forma total ou não também, e a dilatação do colo do útero. E aqui a gente vai ter o segundo estágio, que é o período expulsivo do feto, e o terceiro estágio, então, a dequitação da placenta. Eu trouxe para vocês esse modelo circular da dor que eu tirei daquele guia que foi publicado pela Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Canadá, que eu mandei para vocês no WhatsApp também, que eu acho que ele é muito interessante, porque ele mostra como que a dor do trabalho de parto é um fenômeno complexo e que se interrelaciona e pode ser percebido pelas mulheres de formas diferentes. Então, esse modelo circular da dor, ele mostra que a dor tem 4 dimensões. Então, a dimensão nociceptiva, sensorial discriminativa, motivacional afetiva e cognitiva comportamental. Então, essa dimensão nociceptiva, a gente sabe que a nocicepção é quando há um dano real ou potencial. Essa dor nociceptiva no primeiro estágio, ela vai estar relacionada ao alongamento do colo uterino, dos ligamentos, dos músculos, das estruturas e tecidos adjacentes. Então, é uma dor que vai ser referida na região baixa do ventre e nas costas. E o segundo estágio, essa dor vai ser provocada pela tração na pelve, que é causada pelo alongamento do assoalho pélvico, do períneo, dos músculos perineais, da cavidade pélvica e também pela forte pressão sobre a raiz dos nervos sacrais. A própria posição do bebê, ela pode ser um fator a mais, porque ela pode colocar uma sobrecarga maior até nas articulações sacroiliacas. Uma forma de se modular a dor nessa dimensão nociceptiva é permitindo a movimentação livre. Então, a mulher poder se mover livremente, encontrar as posições que tragam mais conforto e que ajudem nesse processo. A dimensão número 2, a sensorial discriminativa, é onde se identifica a intensidade e o limiar da dor. E é uma dimensão que também pode ser modulada. Ela pode ser modulada por algumas técnicas diferentes, como, por exemplo, aplicar sensações na área afetada, que seria a teoria da comporta da dor, ou a aplicação de outro estímulo doloroso, que aí é onde entraria o TENS, por exemplo, a acupuntura, até uma massagem mais profunda, e também o auxílio farmacológico pode modular essa dimensão. A terceira dimensão, que é a afetiva e motivacional, ela é o elemento que expressa o sofrimento. E ela pode ser afetada pelas emoções, pelos valores e pela experiência que a mulher está tendo. Então, aqui a forma de modular essa dimensão é promovendo um conforto emocional e físico para a mulher. Que ela se sinta amparada, que ela se sinta segura, que o ambiente seja acolhedor, uma boa relação com a equipe, né? Então, isso vai ser muito importante para modular essa dimensão. E a quarta dimensão, cognitivo-comportamental, ela se refere à forma como uma pessoa expressa a dor, né? Como uma pessoa expressa a sua experiência de dor. E isso é algo muito único e que vai ser influenciado por uma questão social, por uma questão cultural, e isso muda bastante. E o que eles trazem que é muito importante, que em relação a essa dimensão, a gente não pode fazer suposições, porque aquilo que a pessoa está vivenciando, experimentando e demonstrando, pode ser muito diferente daquilo que eu estou percebendo. É muito importante nesse contexto de trabalho de parto a gente diferenciar dor e sofrimento, porque sentir dor não é necessariamente sofrer. O sofrimento ele é definido como uma incapacidade da mulher de ativar seus próprios mecanismos de alívio da dor ou pela inadequação dos seus mecanismos para enfrentar a situação. E é aqui no sofrimento que as intervenções obstétricas são muito importantes, né? Porque o sofrimento ele pode provocar alterações fisiológicas acentuadas nas funções cardiopulmonares e no consumo de oxigênio, pode levar a uma resposta generalizada a estresse neuroendócrino, pode provocar acidose materna, além de uma contratilidade uterina descoordenada, que poderia estar aumentando aí o tempo de duração desse trabalho de parto, né? Sem falar em outros problemas de pós-parto, até como uma incidência talvez maior de depressão pós-parto, etc. Então, a fisiologia hormonal, eu trouxe aqui um pouquinho para vocês entenderem quais são os hormônios importantes e fundamentais para o trabalho de parto, né? E essa fisiologia, ela precisa ser preservada. Então, o primeiro hormônio é a ocitocina. Então, a ocitocina, ela é liberada tanto localmente no cérebro como na circulação sanguínea. Ela vai
além dos efeitos de promover amor, a calma, o apego, ela também vai ser muito importante para promover o alívio da dor. Ela vai fazer as contrações uterinas, ela que é responsável pelo reflexo de Ferguson, que é o reflexo da saída do bebê, pela dequitação da placenta e pela injeção de leite. As endorfinas também são muito importantes, porque elas vão promover o alívio da dor durante o trabalho de parto. Elas também podem alterar a consciência da parturiente, né, o que a gente fala de entrar na partolândia. Elas promovem prazer e euforia e vão ser muito importantes para o vínculo da mãe e do bebê, né, inclusive no período pós-parto. E as endorfinas que promovem a liberação da prolactina. E a prolactina, ela é um hormônio da maternidade, é um hormônio que vai estar promovendo mudanças fisiológicas e comportamentais na mulher para ela estar se adequando a esse novo papel com a chegada do bebê. E a prolactina ela vai ser muito importante para a produção do leite. E nós temos também esse grupo de hormônios, a adrenalina e a noradrenalina, que fazem parte do grupo das catecolaminas, que são os nossos hormônios de luta ou fuga. Eles são importantes no trabalho de parto no período final, então eles só no período final do trabalho de parto que eles se elevam. Para quê? Porque eles vão elevar a atenção da mãe e trazer mais energia para a mãe para esse momento final. E para o feto, ele também é importante, porque ele vai otimizar a função respiratória, metabólica e a produção de calor do bebê. As intervenções tradicionais que nós temos para alívio da dor, então temos os analgésicos, que eles são eficazes em reduzir a dor, porém, eles podem aumentar a sonolência, náusea, vômito e depressão respiratória no recém-nascido. E nós também temos a anestesia epidural, que é bem mais segura e também eficaz em reduzir a dor, porém, existe uma relação com o aumento da duração do trabalho de parto e também ela pode estar interferindo na liberação dessa ocitocina endógena. Então, de uma certa forma, essas intervenções elas podem acarretar na necessidade de mais intervenções e também no aumento de custos, o que, quando se fala em áreas de poucos recursos financeiros, talvez não seja algo viável nem interessante. Por isso que se faz necessárias outras opções não farmacológicas para alívio da dor, que sejam de baixo custo, que sejam seguras e eficazes. E a aromaterapia ela entra como uma dessas opções. Então, a aromaterapia ela é uma terapia natural, comprovada cientificamente, que utiliza óleos essenciais 100% puros, extraídos das plantas, para atuar nos sistemas físicos, nas emoções e na mente, promovendo saúde e bem-estar. Então, os óleos essenciais, eles são extremamente ricos em compostos químicos. E são esses compostos químicos que vão conferir diferentes indicações para esses óleos essenciais. E nós podemos estar utilizando de duas formas, através do uso tópico ou do uso inalatório. Então, o uso tópico, ele é uma via interessante, porque os óleos essenciais, eles são lipofílicos, então quando diluídos numa substância adequada, eles vão ter uma alta afinidade com a membrana celular. Então, ao serem massageados na pele, além da massagem promover uma vasodilatação e fazer com que essa absorção seja mais rápida, eles vão penetrando, né? Esses compostos químicos eles vão penetrando a epiderme, a derme, a hipoderme, até atingir a circulação sanguínea e aí serem transportados para o corpo todo. E através do uso inalatório também é uma via bem importante, porque ela vai ter mecanismos de ação diferentes. Então, essas moléculas químicas dos óleos essenciais, como eles são voláteis, elas vão se evaporar em contato com o ar, elas se dispersam. Então, elas entram na cavidade nasal e ao entrar na cavidade nasal, elas vão estimular os receptores olfatórios, né, do nervo olfatório, que vai levar esse sinal, então, para o bulbo olfatório, e o bulbo olfatório começa a fazer essa modulação do sistema límbico, então, atuando na amígdala, no hipotálamo, no hipocampo e outras estruturas. E, ao mesmo tempo que isso acontece, parte desses compostos químicos também são levados até o pulmão, e o pulmão é um órgão com uma grande área, né, e os seus alvéolos são extremamente vascularizados. Então, quando essa molécula química chega lá no alvéolo, ela logo passa para a circulação sanguínea e aí vai do coração, o coração bombeia para o resto do corpo e também de volta para o cérebro. E os óleos essenciais, essas moléculas químicas, por serem pequenas, elas são uma das poucas substâncias que conseguem atravessar a barreira hematoencefálica. Então, estão conseguindo ter uma boa ação a nível do sistema nervoso central. E esse duplo efeito dos mecanismos de ação do inalatório,
ele foi identificado, inclusive, em estudos com camundongos, modelos de anosmia, que mesmo tendo a lesão do nervo olfatório, eles ainda viram um efeito ansiolítico e antidepressivo do óleo essencial que utilizaram. Então, que eles identificaram essa segunda via, de ação. Esse, então, é o artigo que eu trouxe para apresentar para vocês hoje. Então, o título dele é O Controle da Dor do Trabalho de Parto pela Aromaterapia, uma meta-análise de estudos randomizados controlados. Ele foi publicado em 2018 pela revista Women in Birth. E eles selecionaram, então, ensaios clínicos controlados randomizados, publicados até fevereiro de 2018. Os critérios de inclusão eram óleos essenciais, método de aplicação, fases ou estágio do trabalho de parto, níveis de dor ou duração. E os critérios de exclusão eram aromaterapia com outro tratamento auxiliar sem grupo controle para isso, intervenções não farmacológicas, incluindo aromaterapia e outros métodos como grupo de intervenção, dados em outras línguas sem possibilidade de confirmação e dados duplicados. Como desfecho primário, eles analisaram a dor e a duração do trabalho de parto. Como desfecho secundário, eles analisaram a incidência da cesariana de emergência e o início de trabalho de parto espontâneo. A avaliação da qualidade metodológica foi utilizando o programa Cochrane Risk of Bias. Os domínios utilizados foram seleção, performance, detecção, atrito e relato de viés. A análise de dados foi feita através do Review Manager Version e a meta-análise realizada de acordo com itens de relatórios preferenciais para revisões sistemáticas e diretrizes de meta-análises. Eles utilizaram a diferença da média para avaliar a diferença na dor e na duração de trabalho de parto, já que é uma variedade numérica. E eles utilizaram razão de risco para ver a diferença na incidência desses desfechos secundários, né? Já que se trata de um evento, e aí podendo ver se teria se a intervenção poderia ter um papel protetivo ou não sobre esses desfechos secundários. O intervalo de confiança foi utilizado de 95%, que é um intervalo de confiança bem relevante dentro da nossa área. Eles também tiveram cuidado a mais de se fazer um teste de heterogeneidade, né, para minimizar as possíveis diferenças entre as populações dos estudos. E a significância estatística foi determinada em P menor do que 0,10 para esse teste que é de Cochrane. Então, os resultados. Tá? Então, inicialmente, eles tiveram 171 estudos que eles trouxeram dessas bases de dados PubMed, Embase, Cochrane, Google Scholar e outras bases de dados. Então, após os critérios de exclusão, todos sobraram 17 ensaios clínicos controlados randomizados. Esses ensaios foram publicados no período de 2003 e 2018. O tamanho da amostra mínima era de 40 pacientes e o máximo de 513 pacientes, mas todos os ensaios eles envolveram mulheres com parto de baixo risco. Esse primeiro resultado apresentado na tabela 1, ele se trata da característica dos estudos. Então, para não tomar muito tempo, já que são 17 estudos, eu vou falar só de qual intervenção que eles utilizaram para vocês terem uma ideia. Bom, então esse primeiro estudo, o grupo intervenção foi escolhido um óleo essencial dentro de uma variedade de opções e o controle foi o tratamento convencional. E também a forma de aplicação, eram várias opções também de aplicação e não deixaram claro qual que era a frequência. Esse outro estudo, eles fizeram também um blend de óleos essenciais na concentração de 1,5%. O grupo controle recebeu o tratamento convencional e foi aplicado através de massagem a cada 2 horas. Esse outro estudo, eles fizeram massagem nas costas com óleo de lavanda. O grupo controle recebeu só massagem nas costas. Eles fizeram essa massagem durante a fase latente, a fase ativa e a fase transicional, né, que fazem parte do primeiro estágio do trabalho de parto. Esse outro estudo utilizou como intervenção óleo de jasmim, o grupo controle e tratamento convencional. Eles receberam através de massagem nas costas por 10 minutos, por 3 vezes, com 30 minutos de intervalo. Esse outro estudo utilizou a essência de lavanda, diluída na concentração de 1,5% em óleo de oliva. O grupo controle recebeu só óleo de oliva e a aplicação era através de inalação.
Esse outro estudo utilizou também a essência de lavanda em água destilada. O grupo controle recebeu só água destilada através de inalação. Esse outro estudo utilizou uma solução de sálvia, uma solução destilada de sálvia officinalis. O grupo controle não teve, não foi descrito, e o método de aplicação foi através de inalação de vapores por 15 minutos. Nesse estudo, eles utilizaram óleos essenciais de rosa, o grupo controle foi o tratamento de rotina, e o método de aplicação foi inalação e escaldapés. Esse outro estudo fez massagem nas costas com lavanda diluída em óleo de amêndoa, grupo controle só massagem nas costas. Esse outro estudo, massagem com óleo de lavanda, grupo controle só recebeu massagem, eles também fizeram em fases de dilatação diferentes. Esse outro estudo de Namase, eles utilizaram citrus aurantium em água destilada, o grupo controle recebeu a salina através de inalação. Esse estudo também fez a inalação de um óleo essencial dentro de uma gama de opções ali, se não me engano, eram 4 ou 5 óleos essenciais para escolher. O grupo controle também eles não apresentaram, e foi também através da inalação essa intervenção. Esse outro estudo foi inalação com água de rosa, grupo controle tratamento comum, também através de inalação. Outro estudo que também utilizou a inalação do óleo de lavanda, grupo controle só água. Esse outro estudo também foi uma junção, na verdade, da inalação do óleo essencial de lavanda, mais uma técnica respiratória. O grupo controle foi só a técnica respiratória sem o óleo de lavanda, também então através de inalação. Esse penúltimo estudo foi a essência de lavanda em água destilada, grupo controle só água destilada, também através de inalação. E o último estudo, então, também foi a lavanda em óleo de amêndoa, e o grupo controle recebeu massagem, né? A intervenção era massagem nas costas. Essa tabela 2, ela é referente à qualidade metodológica dos estudos, então é uma tabela bem importante. Então, em relação ao método de randomização, então, 12 estudos utilizaram métodos de randomização aceitáveis. Aqui, 8 estudos descreveram os seus métodos de ocultação de locação. Em relação ao cegamento, então, 8 estudos eram cegos, né? Então, aqui está single-blinded, eram cegos para apenas uma das partes. Um estudo foi duplo cego. E um estudo, que esse primeiro, não foi cego, e os outros estudos não foram claros quanto a isso. A análise de dados, 14 estudos, eles fizeram essa análise de dados baseada na intenção de tratar, então é bem interessante, porque ela vai se aplicar melhor à realidade da clínica. Apenas 3 estudos fizeram análise por protocolo. A perda de acompanhamento, apenas 3 estudos apresentaram a taxa de perda de acompanhamento, que variou de 10 a 12,5%. E em relação ao viés do relatório seletivo, apenas 2 estudos que apresentaram um alto risco de relatório seletivo. Vamos então para os resultados em relação a se a aromaterapia teve efeito sobre a dor no trabalho de parto. Então, como os estudos eles avaliaram desfechos diferentes e fizeram aferições diferentes, alguns verificaram a dilatação ou o estágio de trabalho de parto, outros não. Então, eles foram todos divididos em sets diferentes para análises. Então, essa figura 2, elas são dos estudos que avaliaram a aromaterapia na dor do trabalho de parto, mas com a informação da dilatação. Cadê meu mouse? Está aqui. Bom, então o que eles observaram aqui nesses estudos que analisaram é que antes da intervenção não houve diferença entre o grupo da aromaterapia e o grupo controle, e também uma baixa heterogeneidade entre os estudos. E após a intervenção com a aromaterapia, na fase de transição entre 8 e 10 centímetros de dilatação, teve uma redução significativa da dor nos pacientes tratados com aromaterapia em relação ao grupo controle, e uma alta heterogeneidade entre os estudos. Aqui ainda avaliando a aromaterapia na dor, aqui os estudos que não apresentaram a faixa de dilatação. Então, antes da intervenção,
não houve diferença significativa entre os grupos aromaterapia e controle e uma baixa taxa de heterogeneidade. Após a intervenção com aromaterapia, houve uma redução significativa da dor do grupo tratado com aromaterapia em relação ao grupo controle e uma alta heterogeneidade entre os estudos. Agora, em relação à análise da aromaterapia na duração do trabalho de parto, então essa figura 4 ela vai trazer os estudos que avaliaram essa duração total no primeiro estágio do trabalho de parto, então o tempo total de duração do primeiro estágio de trabalho de parto, né, que vai ser esse 2.1.1. Então aqui o que eles viram é que não houve, no tempo total, não houve diferença no grupo tratado com aromaterapia e com o grupo controle, e uma alta heterogeneidade entre os estudos. Os estudos que avaliaram a fase ativa, apenas a fase ativa do primeiro estágio do trabalho de parto, foi identificado sim nessa meta-análise uma redução significativa no tempo dessa fase ativa do grupo tratado com aromaterapia em comparação com o grupo controle e uma baixa heterogeneidade entre os estudos. Nessa próxima figura, ainda em relação à duração do trabalho de parto, os estudos que avaliaram essa duração do segundo estágio do trabalho de parto, não houve diferença entre o grupo tratado com aromaterapia e o grupo controle, e havia uma alta heterogeneidade entre os estudos. Porém, no terceiro estágio do trabalho de parto, houve uma redução significativa do grupo tratado com aromaterapia em relação ao grupo controle e uma alta heterogeneidade entre os estudos. Essa alta heterogeneidade entre os estudos, eles atribuem a questões diferentes, né? Então, os métodos de aferição da dor, a questão de avaliação da dilatação, essa própria complexidade da dimensão da dor, de como é percebida por uma mulher e outra, os fatores emocionais que podem estar envolvidos, a própria experiência da parturiente. Então, tem vários fatores diferentes que podem estar aumentando essa heterogeneidade entre os estudos. Aqui são os resultados da aromaterapia nos desfechos secundários, né? Então, aqui eles avaliaram a incidência de cesariana de emergência, a ruptura espontânea da membrana e o desencadeamento do trabalho de parto espontâneo. Não houve nenhuma dessas análises, não houve diferença significativa entre o grupo tratado com aromaterapia e o grupo controle, tá? E em todos uma baixa heterogeneidade entre os estudos. Bom, então o que esses autores dessa meta-análise apresentam na discussão? Que a aromaterapia, ela reduziu a dor do trabalho de parto na fase de transição, então nessa faixa de 8 a 10 centímetros de dilatação do primeiro estágio do trabalho de parto, e ela reduziu a duração da fase ativa e do terceiro estágio do trabalho de parto, e que não exerceu mudança sobre os desfechos secundários, e de uma forma generalizada, a aromaterapia ela se mostra segura para as mães. Agora, algo bem interessante, né, que eles trazem na discussão é essa importância, né, do manejo adequado da dor no trabalho de parto, para se reduzir essa dor no trabalho de parto, principalmente quando ela está associada a sofrimento, né, para que não hajam consequências de nível psicológico para a mãe no pós-parto. E eles trazem que já foi observada uma relação, né? Quando há administração de analgésicos, ou seja, de anestesia epidural, há uma incidência menor de depressão nas mães no pós-parto, por exemplo. Então, isso levantaria a questão de, será que diminuía a depressão no pós-parto porque diminuiu a dor durante o trabalho de parto, né? Então, essa importância de fazer um manejo adequado. E a aromaterapia, ela é uma terapia que vem se mostrando tanto efetiva para diminuir a ansiedade, para diminuir a dor, para diminuir a depressão, em contexto de trabalho de parto e fora dele também, e tem se mostrado de uma forma geral segura. Porém, ainda não é o suficiente para a gente poder dizer que a aromaterapia deveria ser a maior indicação, né, a principal indicação. Porque não existem estudos ainda, nesse contexto do trabalho de parto, que comparem a aromaterapia e a analgesia convencional. Né? E pelo menos esses 17 estudos, eles não fizeram isso, não relataram isso, essa comparação direta entre a aromaterapia e a analgesia convencional. Outra questão que é importante, que pode ser um fator de confusão para a eficácia da aromaterapia, é a questão das nulíparas e as multíparas. Então, nulíparas são mulheres que ainda não tiveram nenhum filho e as multíparas que já tiveram mais de um.
O que um autor, por exemplo, de um estudo ele identificou é que o tempo de duração do trabalho de parto das nulíparas ele é superior ao das multíparas, porque essa descida do bebê ela costuma ser mais lenta. E outro autor ele também identificou que quando utilizou aromaterapia, 30 a 40 minutos depois, as nulíparas relataram uma redução da dor e já as multíparas não. Então, essa própria questão da experiência das mães pode ser um fator de confusão para a eficácia da aromaterapia. Há várias limitações nesse estudo, então, em relação ao tamanho de amostra, então, amostras muito pequenas, a localização também, porque a grande maioria dos estudos se passou no Oriente Médio, então, questiona-se, será que esses resultados observados, tanto de eficácia quanto de segurança, eles iriam se reproduzir em outras populações, em outras regiões do mundo? É porque esse fator cultural também é bem importante. O óleo essencial mais eficaz, ele ainda não foi identificado, ainda não foi apontado, apesar da lavanda ter sido um dos mais utilizados, né? E a questão do nível da dor no segundo e no terceiro estágio é muito complexa de ser avaliada, porque é um momento, né, em que até a questão emocional e psicológica da mulher está muito mais afetada, porque a gente está falando aí do período expulsivo da saída do bebê, e o terceiro estágio da saída da placenta, a mãe geralmente ela vai estar com o seu bebê no colo. Então fica um pouco mais complexo de se avaliar a dor nesses períodos. Então, o que eles sugerem para os próximos estudos? A amostra maior, aferição mais precisa, principalmente da dor, um desenho experimental mais rigoroso. E ainda também fica a pergunta, né? Ainda questiona-se se um complemento com a aromaterapia, né, ao manejo padrão da dor, poderia estar maximizando esses efeitos de redução da dor. Então, era isso. Muito obrigada pela atenção. Ok. Ótimo, Natália. Parabéns aí pela explanação. Já vou abrir aqui, então, a palavra. Tá com o microfone desligado, Daniel. Barbaridade. Agora já falei, não escutaram? Então, pessoal, parabéns, Natália, pela apresentação, Obrigada, prof. pela boa palestra. E, então, gostaria de abrir a palavra para os alunos, né, para fazer os comentários aí. Eu sei que a Lia já está se coçando, já está preparada aí para fazer os seus comentários. E comentários, perguntas, comentários, sugestões, complementações, né? Para todo mundo ir crescendo aí, porque tem muita gente fera aqui, principalmente nesse tema, né? Fique à vontade. Posso perguntar? Natália, eu observei que, assim, onde houve diferença estatística na meta-análise foram justamente onde se observou uma alta heterogeneidade dos estudos, tá? Eles relataram como eles trabalharam com essa heterogeneidade. A impressão que me deu é que eles, apesar de terem identificado essa heterogeneidade, eles não fizeram nenhuma diferenciação, colocando uma carga maior ou menor de acordo com essa avaliação. Até o que eu estava conversando ontem com a professora Ana, então eles fizeram aquele teste para justamente tentar minimizar. Eles fizeram aquela estatística de I² e esse teste que é de Cochrane. E só o que eles falam na discussão do estudo é essa questão dessa alta heterogeneidade, ela pode ser apresentada ali por questões diferentes de aferição, porque cada estudo utilizou, por exemplo, técnicas de avaliação para dor diferentes, sim. Alguns conseguiram avaliar a dilatação, também o quão precisa era essa avaliação. Então, não, além disso, não, pelo menos que eu identifiquei, não foi falado mais nada. Porque é um artigo assim, que ele tem justamente essa heterogeneidade, só que foi justamente isso que eu observei, que eles não trataram a heterogeneidade dando valores diferentes de peso para cada estudo. Isso aí acaba, e inclusive naquele gráfico do prisma que você coloca de floresta, né? Que apresenta significância estatística, ele é proporcionado principalmente por um estudo, que ele puxa bastante favorecendo a aromaterapia e não os outros. Acho que assim, não invalida o estudo, acho que é interessante,
mas acaba sendo, inclusive, um viés acho que de publicação ali, essa questão. Eles deveriam, agora eu não lembro, não consigo recordar qual é a técnica que eles usam para avaliar se poder colocar um peso maior ou não para cada estudo quando se faz esse tipo de meta-análise. Tá? Então, tem que levar claro que assim, é válido, principalmente mostrando que não piora, né? Ele não atrapalha, mas talvez só o fato de ter a intervenção, você já tenha mudança nessa característica. E eu incluiria, assim, além da diferença multípara no lípara, que a gente sabe que tem bastante diferença, a idade da paciente. Que a gente observa que aquilo que você colocou, da experiência, né? A questão da dor, o quanto a paciente sente de dor, tem muito a ver com as suas experiências pessoais. Tanto que a gente tem a impressão de que pacientes muito jovens, que têm sempre uma preocupação muito grande, né? Se é adolescente, vai sofrer, aquela coisa. Para elas não terem tanto a preocupação de como é que eu serei mãe, né? Eu serei uma boa mãe, eu não serei uma boa mãe. Esse tipo de preocupação ele não existe, porque elas estão ali simplesmente experimentando aquele momento. Elas acabam tendo trabalhos de parto mais tranquilos do que às vezes o que a gente chama de mães idosas, que às vezes até multíparas, com um casamento novo, que já tiveram experiências de outros filhos. Essa experiência às vezes atrapalha bastante. Então, eu acho que a idade do paciente também seria uma coisa que seria importante ser feita a diferenciação, assim. Até também dá para colocar como... naquele outro guia que eu utilizei para fazer a introdução, uma coisa também que eles trazem, que eu achei interessante, é que a própria ruptura da membrana da saída do líquido amniótico, que há um relato de dor maior após Sim. isso. Porque o líquido amniótico poderia estar servindo ali como absorver esse choque entre o bebê e o útero, né? E também é uma coisa que não é nesse estudo discriminado. Se aquela mulher ali já tinha tido, por exemplo, a saída do líquido amniótico ou não. Também é uma coisa que não é diferenciada. Não, é que isso também é outra coisa que é bem importante ser avaliado. Posso falar? Pode. E aproveitar a oportunidade para explorar as experiências de todo mundo, né? Então, obrigada, Lia, por ter trazido esses pontos de vista. Acho que a gente pode aproveitar até essa questão da idade para discutir depois com a Márcia para o projeto dela, né? Agora, do ponto de vista da meta-análise, quem tiver mais experiência de interpretar até pode me ajudar a entender essa questão da heterogeneidade, que ontem, quando eu li o artigo e discuti com a Natália, o que eu entendi de heterogeneidade é a heterogeneidade clínica, na verdade, que acaba tendo muita diferença entre as mulheres. Acho que nos momentos mais iniciais são menores as diferenças, né? E depois elas vão se acentuando com dilatação, score de dor e tudo mais, né? E aí, a interpretação que eu tinha feito, e queria ouvir dos demais que tiverem essa experiência, é que é ao contrário da tua interpretação, Lia. Eu tinha pensado assim, se mesmo com grande heterogeneidade se consegue observar o efeito da aromaterapia, isso é mais importante do ponto de vista clínico, porque uma questão muito controlada, como a gente tem em laboratório com animais, né? Isso não reflete tanto a variabilidade que a gente vê na clínica. Então, não sei se alguém pode dar uma segunda opinião sobre isso. Posso? Por favor. Oi? Espera aí, deixa eu ativar meu vídeo aqui só um pouquinho. Na verdade, Natália, tu pode voltar ali naquele gráfico da meta-análise? Deixa eu voltar. A Lia tem razão ali na heterogeneidade. Aquele I ao quadrado ali é uma análise estatística para analisar de maneira numérica, Ana, não é clínica. Então, quanto maior realmente a heterogeneidade, mais difícil de dar a diferença na meta-análise. Porque ela analisa o N dos artigos, o desvio padrão e aquele intervalo de confiança. Ela aplica um método que deixa mais, né, conforme a mistura ali,
a soma, né, de todos os artigos que estão naquela meta-análise ali, vai ter uma heterogeneidade de N's e desvio padrão, enfim, e isso deixa mais heterogêneo no geral, que daí é o que eles colocam aqui, né, do I ao quadrado. Mas agora, o método, eu acho que já está sendo aplicado aqui na própria meta-análise. Agora eu até fiquei com dúvida e fui buscar aqui num artigo que eu tenho sobre meta-análise, a interpretação, porque eu acho que quanto maior aqui esse verdinho, esse quadradinho aqui que tem nos estudos, maior é o peso de cada estudo, porque ele já na meta-análise faz o cálculo conforme o desvio padrão e o N daquela amostra, daquele estudo, e é isso que dá o peso para cada estudo. O peso diferente, Lia, que tu falou ali, que sim, tem que ser considerado, porque se um estudo ele tem um desvio padrão muito grande, ele tem que ter um peso menor. Né? Ou se ele tem um N pequeno, ele tem que ter um peso menor na meta-análise. Uhum. E eu acredito que aqui já está sendo contado isso, e o que demonstra para a gente essa conta é o tamanho do quadradinho do verdinho ali, que é quanto maiorzinho, maior é o peso daquele estudo. Agora, não tenho certeza absoluta, tá? Se ele está fazendo ou não por esse teste que ele coloca aqui. Eu vou ter que dar uma olhada nos artigos. Eu tenho, até posso mandar no grupo um artigo que explica essa parte de efeito randômico ali da meta-análise, do peso, enfim, tem uma interpretação assim bem matemática, mas acho que é bem importante quando a gente olha a revisão sistemática, né? Uhum. Então, realmente o que a Lia falou ali, né, parece que sim, que ele dá esse, né, que ele dá a diferença estatística ali. Agora não lembro qual gráfico, Natália. Todos praticamente, ó, deixa eu... Ixi, peraí, o que tá acontecendo? Aqui, ó. É que, na verdade, assim, essa questão do peso com relação ao N e o tamanho da amostra, sim. Só que eu lembro que teve eu fiz aquele curso que teve online de revisão sistemática, e eles enfatizaram bastante essa questão, que não seria esse tipo de gráfico que deveria ser utilizado quando você tem uma alta heterogeneidade. Porque, assim, aqui você tá dando peso com relação ao N, só que, na verdade, eles compararam técnicas diferentes. Uma utilizou massagem, a outra utilizou jasmim, a outra, eu não sei exatamente quais, né, porque foram, aqui são seis, eu acho, né? Mas, aí assim, seria uma heterogeneidade em relação à técnica, né? Mistura as técnicas. Exatamente. E aí coloca tudo na mesma, digamos, como se fosse tudo a mesma técnica, realmente. Exatamente. Isso. E aí, assim, a gente observa que ele é significativo, mas um significativo não tão expressivo, na verdade, ele está muito próximo do zero, e tem 2 artigos que estão muito longe, tá? Só que os outros eles estão muito próximos, não tendo muita diferença significativa. Então, na verdade, teria que ser avaliado se eles trataram isso. Porque, que no artigo eles não demonstram esse tratamento. No restante não tem diferença. Mas nesse resultado específico, que eu acho que é mais importante, né, que é a redução de peso, de dor, no trabalho de parto usando a aromaterapia. Ele mostrou que você usar uma terapia não traz malefício, que eu acho que já é um ponto muito positivo. Tá? Talvez só o conforto da paciente de estar sendo apoiada, de estar sendo... de ter alguém dando atenção a ela, que isso é fundamental na evolução, talvez faça diferença. Né? Então, mas não fazer malefício já é uma coisa muito positiva, só que não dá para comparar as técnicas porque elas são completamente diferentes. Sim. É mais no sentido da crítica à meta-análise. Isso, eu concordo, que ele não deveria ter colocado tudo na mesma meta-análise, né? Exatamente. Mas aí seria talvez muito difícil ele conseguir fazer uma meta-análise de 2, 3 artigos homogêneos, né? Ele não iria conseguir fazer. Porque não vai ter 3, por exemplo, 4, 5 que fazem exatamente a mesma técnica, né? Até quando eu estava olhando... Eles têm a avaliação, que agora eu não estou conseguindo lembrar, que você consegue fazer essa comparação. Só que não é, e certeza que não é pelo gráfico de floresta.
Sim, é um outro peso pela heterogeneidade das técnicas, entende? Exatamente, para ver se essa heterogeneidade influencia ou não nesse resultado. Ah, legal. Até eles só falam ali nos resultados, quando eles apresentam essas tabelas, que alguns estudos eles tiveram que tirar dessa análise, porque alguns não apresentavam o desvio padrão da média, outros não foram tão claros em relação ao resultado, ou botaram lá o resultado e depois não discutiram. Então, eles falaram que fizeram essa remoção para análise em relação a isso. Mas muito além disso, não. Eu até mandei para vocês, né, também no WhatsApp o artigo. Mas, pelo menos eu não consegui identificar mais nada em relação a esse cuidado. E até os artigos mesmo, quando eu comecei a ler, antes, sem estarem na meta-análise, eu fui lendo cada um deles, alguns eu até já ficava... É difícil, porque eles não descrevem... Por exemplo, um deles, tu tinha entre 4 a 5 óleos essenciais a serem escolhidos e os métodos de aplicação poderiam ser vários. Poderia ser inalação, escaldapés, massagem. Então, isso só já dificulta muito a análise dos resultados de saber o que realmente funciona, o que é o mais indicado ou não. Então, tem essa dificuldade mesmo entre os estudos. Daniel? Eu queria perguntar para a Lia, depois de ver esse trabalho aí, se ela vai aceitar o pessoal fazer aromaterapia lá no serviço dela. Departamento. Na verdade, assim, eu não tenho problema algum com o pessoal fazendo aromaterapia. Até, na verdade, se torna muito agradável, porque é um ambiente cheiroso. Assim, não sei, a professora Ana comentou que talvez houvesse dificuldade do pessoal não aceitar, mas com franqueza não é uma dificuldade que a gente tem muito frequente. Às vezes tem alguns odores que algumas pessoas não gostam, né? Mas aí é uma questão pessoal. Eu, por exemplo, assim, odores muito doces, tal, me deixa um pouco nauseada. Mas que não é o caso desses, da maioria desses óleos essenciais que foram colocados aqui, né? Mas eu acho que é muito importante esse tipo de estudo, justamente para provar ou não, né? Mas o ideal seria que provasse que você tem uma outra alternativa para alívio da dor, que a Natália colocou na apresentação inicial dela, a questão dos efeitos da analgesia epidural, né? Com a questão do custo, né? E talvez prolongamento do trabalho de parto, apesar que às vezes a gente observa até redução do tempo, mas a principal questão que a gente tem, que a gente enfrenta, é a falta de disponibilidade de ter a analgesia de parto epidural para poder oferecer para os pacientes. Tá? Em maternidade privada, isso aí é uma constante. Agora, em maternidade pública, a gente não tem, infelizmente, são poucas as que oferecem à vontade, vamos dizer assim. Nas que eu trabalho em duas, são duas que a gente tem quase que chorar para o anestesista para que ele faça uma analgesia de parto. Então, é uma situação que você ter outras alternativas ajuda muito. Seria bem interessante se a gente observasse um resultado positivo. Daniel? Oi, Ana. Eu queria muito aproveitar essa oportunidade para tratar um pouquinho o projeto da Márcia, sabe? Para aproveitar a oportunidade de estarmos todos juntos. Até pedir para a Lia hoje dar uma atençãozinha. Acho que foi muito bom o tema que a Natália escolheu. Às vezes fico pensando que não é coincidência, né? A Natália entrou para o doutorado agora com essa experiência, a Márcia veio com essa demanda, agora tem uma outra Ana Paula aí interessada, né? A Lia está fazendo doutorado com trabalho de parto. E Ana, eu acho que vai ter que ter outro filho, então, Ana. Uau! A Mariana vai ter irmão, eu acho. A mãe do grupo agora. Mas eu queria aproveitar a oportunidade de estarmos juntos aqui, se for possível, porque eu sei que a Márcia tem algumas ansiedades em relação ao projeto dela. Aí a Natália já tem uma experiência como doula, a Lia tem uma prática né, diferente ali, uma visão diferente também da logística, né, toda. Então, se a gente puder explorar um pouquinho, eu ia falar bem rapidinho o desenho que a gente programou a princípio para o trabalho da Márcia. Deixa eu só complementar a tua fala aí, e ainda tem a Ana Paula, né?
que está ali também entrando hoje, para esse time aí que vai complementar bastante, né? Que trabalha só com isso também. Isso. A Ana está interessada em fazer TENS, né? Isso, é. Meu Deus do céu, vamos fazer uma bagunça. Então, olha só, o desenho... Márcia, eu já vou te dar a palavra, tá? Porque eu queria que você falasse, até para você tirar os teus anseios, viu, Márcia? Aproveitar, porque eu sei que tu já conversou mais um pouquinho lá na equipe, eu sei que lá tem uma resistência às vezes, né? Mas deixa eu passar aqui rapidinho o que a gente desenhou para ela. Então, seria assim, ó. Ai, já me... seria, então, a mulher dava entrada no serviço, no atendimento, no hospital regional, e se ela preencher os critérios de inclusão, a partir do momento que ela entre no trabalho de parto ativo, nós iniciaríamos o trabalho de acompanhamento e intervenção da mulher. Intervenção, nós pensamos a princípio massagem com óleo, contendo lavanda augustifolia, e como controle o creme sem incorporar o óleo. Só que nós também pensamos que seria importante ter um outro grupo controle, porque a própria massagem em si poderia trazer benefícios para o grupo, né? Então, um outro controle que poderia ser deambulação, poderia ser uma outra estratégia que a gente está conversando. Essa faria periodicamente por um tempo determinado, cada uma dessas intervenções, e aí iria se registrando o score de dor periodicamente, registraria também o tempo de evolução do trabalho de parto, desde que ela entre em trabalho de parto ativo até o nascimento, e também seriam avaliados como desfecho secundário a necessidade de cesariana, seria a princípio isso, né? Então, como critérios de inclusão ali, a gente colocou... Tudo bem aí, gente? Estão ouvindo? Sim. Sim. Uhum. Tá. Sim. Como critério de inclusão, deixa eu só localizar aqui. E daí já vou passar a palavra para a Márcia falar. Então, seriam puérperas, primíperas, entre 18 e 40 anos de idade, em início de trabalho de parto, ou com indução, ou rupremas, e que assinassem no termo de concordância. E nós tínhamos colocado como exclusão aquelas que manifestarem desejo de se retirar da pesquisa, ou as que necessitarem de cesariana de urgência, de anestesia peridural ou medicação analgésica. Aqui eu já quero fazer uma contextualização. Posso falando ainda? Márcia, posso falar mais um pouquinho? Estou aqui, por favor. Aí depois eu queria passar a palavra para ti. Fala, Daniel. Tá sem o microfone, Daniel. Logo vi que ninguém me escuta. Ah. Natália, pode tirar a apresentação, porque daí a gente vai... Pode? Pode tirar, por favor. Ele consegue se enxergar. Aí a gente consegue mais... Agora deu, né? Isso. Então, aqui, a primeira consideração que eu quero fazer, Márcia, eu acho que eu percebi, não sei se intuitivamente, de maneira errada ou não, na última vez que tu comentasse comigo um pouco que tu percebeu que teria algumas dificuldades lá no serviço. E eu acho que é em relação ao uso de analgésico. É isso, Márcia? Porque assim, se a gente coloca... Boa noite a todos. Natália, muito prazer. Prazer. Muito boa a sua explicação, tá? Obrigada. Creio que eu vou usufruir de te conhecer muitas vezes ainda no percurso. Obrigada. Porque assim, quando a gente exclui as pacientes, as gestantes que estão submetidas a analgésico, acaba que a gente vai descartando aí de uma forma... assim, que envolve assim um estudo que a gente coloca ali dentro, mas que
de forma de rotina, acontece, se dá analgésico, né? O paciente vai sentindo dor e aí a gente dispensa, acaba dispondo do que a gente tem. Realmente, como a professora Lia falou, a peridural a gente não tem de forma tão acessível, então a gente vai fazendo alguns analgésicos. Então, e se a gente exclui, eu já vou descartando facilmente as pacientes aí, eu não sei como seria essa condução. Mas depois de ouvir essa explanação, já dá vontade de fazer um comparativo com as que foram dado o convencional e com a aromaterapia. Já dá para pensar já Eu acho que é importante fazer essa comparação, a gente precisa dessa comparação. Eu acho legal isso, assim. Legal, Então, é uma boa. Eu acredito que assim o fato delas necessitarem da utilização do analgésico farmacológico, tá, pode entrar até como critério para avaliação do nível de dor, porque é uma coisa que porque você coloca, não exclui a paciente do trabalho se ela utilizar analgesia, mas você avalia a quantas que usaram a aromaterapia que necessitaram de analgesia adicional e quantas não necessitaram. Perfeito. Né? É uma coisa que você pode colocar como critério, como uma variável. Perfeito. Mais uma variável, né? Mais uma variável. Entendi. Porque isso entra naquela discussão que o próprio artigo da meta-análise traz, que a maioria deles analisou os desfechos por intention to treat e não por per protocol, que estava escrito ali. Que o que seria isso? O per protocol, no meu entendimento, então é aquilo ali. Eu coloco no meu protocolo que aquelas que usarem analgésico vão ser excluídas. E aí, como você disse, Márcia, lá na vida real, vai tomar analgésico e aí vai perdendo muitas pacientes, porque isso é o que ocorre na vida real. Então, o intention to treat é a forma de analisar que considera isso. As mulheres iniciaram o tratamento dentro do protocolo, mas se elas podem fazer ou não o uso do analgésico, inclusive porque é uma questão bem subjetiva, né? Agora, o que a gente pode fazer é justamente colocar como uma variável a necessidade, o tempo para o início do uso do analgésico, por exemplo, né? Ou a dose de analgésico utilizada, né? Que aí eu acho que que acaba sendo um desfecho mais interessante do ponto de vista clínico. Queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. E não ficaria antipático do ponto de vista de assim, entrar num serviço para avaliar e ainda pedir que não faça aquilo que é feito de rotina, né? Para não mudar, porque, né, assim, a rotina. Muita gente acaba utilizando analgésico já que, assim, eu não consigo fazer uma analgesia de parto, então eu vou utilizar um analgésico nem muito potente, que talvez nem faça muita diferença para aquela paciente, para aliviar a minha consciência. Infelizmente, a gente observa esse tipo de situação. Só que aí, assim, é uma coisa que acaba acarretando para a Márcia, tá? Porque não dá para você solicitar que outras pessoas façam esse trabalho para ti. Quem vai ter que fazer vai ser você, vai ser aquelas que você fizer assistência para reduzir esse tipo de viés, inclusive. Tá? Eu conheço colegas que já têm a prescrição padrão, o paciente chegou com 6 centímetros, faz o kitzinho da doutora fulana, né? Que a gente sabe que não tem evidência de que aquilo lá seja benéfico. Então, para evitar esse tipo de situação, a Márcia que vai ter que estar muito presente no acompanhamento dessas pacientes. Tá? Dá trabalho. Certo. Daniel e Fran querem falar alguma coisa? Sim, eu posso fazer alguns comentários. Eu não é no meu dia a dia, é uma coisa que a gente está vendo que é uma coisa que está ganhando muito, está se tornando muito comum. Muita gente tem várias especialidades, né? Não só da nossa área da fisioterapia, também como natrologia, enfermagem, né? A doula, esse papel aí. Então é uma coisa que agora vai ter uma demanda bem importante, né? E vai melhorando isso tudo, culmina no melhor do atendimento das mulheres, né? Que é o tema da Pauline, né? Que está vendo assim né? Esses maus tratos que tem a mulher, tudo como ela é negligenciada em vários aspectos, né? Um questionário que ela está trabalhando, bem interessante também, né? Esses abusos, né? Em todas as etapas. Então, assim, ó,
eu acho que em relação a essa discussão, né, do anestésico, do analgésico ser dado, eu acho que primeiro tem que considerar o seguinte: o que seria direito da paciente, o que seria o tratamento padrão que ela tem que receber, né? Para a gente não querer tirar dele, até o comitê de ética vai ser difícil aprovar, porque se existe um tratamento, uma analgesia, por que ela não está sendo administrada porque a gente está fazendo estudo experimental? Não dá, né? Então, isso aí é coisa que vai ter que ter. Como a gente hoje trabalha lá, a gente tem um estudo com fibromialgia. Todos os pacientes, eles têm que estar em tratamento farmacológico para a gente entrar com um tratamento, né? Não é alternativo, mas é adjuvante, né? Ele tem que ter o seu tratamento de base. Então, se a mulher existe uma analgesia, mesmo que seja da doutora fulano de tal, mas é o procedimento padrão do serviço, né? Eu acho que isso vai ter que ser administrado, e aí vai ter que ser uma associação das coisas, né? Associação da aromaterapia com o tratamento padrão, analgesia, que vai ser colocado ali. Se algum paciente, se ela é administrada só quando a paciente precisa e o paciente não precisar, aí é outra história, né? Mas eu acho que isso aí é uma coisa que vai ter que estar bem descrito no projeto, até quando ele for para o comitê de ética, né? E depois saber como que você vai conseguir dissociar para você saber atribuir o efeito real da aromaterapia, né? Então, acho que só essa discussão que vocês já estão fazendo, ela é bem importante e tem essa conotação. Não sei se caiu aqui a minha internet, tá normal? Agora voltou. Uhum. Agora voltou. Então, assim, então essa é uma questão. Agora, assim, ó, eu não conhecia o desenho, né? O desenho experimental de vocês e tal. Mas, assim, eu não sei como é que vai ser a escolha do óleo, né? Porque o óleo, ele existe uma escolha muito específica, né? Então, os tratamentos nossos são muito específicos para cada pessoa. Então, o óleo, geralmente, a pessoa vai lá e cheira se agrada ou não. Se não se agradar, vai ser bem desconfortável você ficar oferecendo lavanda para mulher que não gostou da lavanda, né? Então, isso aí é uma coisa, tem que ver se é tudo bem, se a pessoa já usa e tal. Então, isso é também que vai ser algo que vocês vão ter que lidar durante o trabalho, né? Para ver como é que vai ser isso aí, né? Esse aceite. E aí, o seguinte, também tem que pensar na questão farmacológica, né? Daí a Ana vai poder assessorar bem, mas aí começando a falar e vendo a apresentação da Natália ali, mostrando, primeiro, a ocitocina, né? Então, a gente sabe que tem várias situações. A gente quer comprar um kit de ELISA para dosar a ocitocina lá da fibromialgia, porque a ocitocina ela é muito importante não só durante o trabalho de parto, mas ela é importante para as relações interpessoais, né? Principalmente com o cachorro. A Dayana tem bastante ocitocina, né, Dayana? A relação com os pets, as relações noradrenalina, né, no tronco cefálico ali, né? O Yuri finalizou o review dele ali, revisou essas vias todas da ocitocina, do toque prazer, da relação fibrocetática. O Yuri não está mais. Então, existe uma relação da ocitocina com noradrenalina já, né? Eu fiquei pensando assim, se essa mulher tem dor, ela deve ter um sistema ativado ali de controle também, talvez deficitário no intuito de ela ter muita dor, porque a dor do parto diz que é a dor horrível que, né, de todas as dores, né, que nós, graças a Deus, não vamos sentir, né, e algumas mulheres não sentem. Bom, por causa que vão para cesárea direto, foi o caso da Lady, não quero saber disso, cesárea, e fez, né, ela tem uma disfunção lombar, né, então ela poderia ter problema durante o parto, né, de hérnia de disco e tal. E aí eu vi que tem as endorfinas que tem um papel fundamental, inclusive para a liberação de prolactina posteriormente. Então eu pensei, se a gente for lá escolher um óleo que ele tem efeito, né, depois de potencializar essa liberação de opioide, essa mulher ia ter muito benefício com esse óleo essencial, né? E aí eu vejo que, o exercício físico aqui é fantástico, né? Quando eu vejo na beira-mar ali, tem uma mulher caminhando, a barriga enorme, né? Caminhando com o filho no coisa, eu vejo essa daí, o filho já tá ali, ó, né? Circulação bombando, já tá recebendo um monte de coisa boa esse menino, tá na barriga, né? Então, tem vários mediadores endógenos que são fundamentais. Então, a escolha do óleo tem que estar direcionada também farmacologicamente, algum estudo que já demonstrou que ele tem alguma capacidade de ativar sistema, talvez receptor opioide, ou de induzir a liberação de opioide endógeno, né? E aí eu pensei o seguinte, eu pensei um pouco mais além, eu pensei assim, ó, será que eu não tenho lá, né? Porque a gente até passou no Jornal do Almoço, ali agora estão fazendo online aquele encontro dos casais grávidos, né? Então existe um acompanhamento das pessoas que vão provavelmente vir para o serviço posteriormente. Será que não dá para pegar um pouquinho antes essas pessoas
e já começar alguma coisa, talvez ao longo prazo, aí o pessoal que está aí, doutorado tem 4 anos, então só para ver uma coisa um pouco mais, né? Não só ali durante o trabalho de parto, de repente, com a potencialização desses sistemas, fortalecer esses sistemas endógenos. Por exemplo, a mulher que faz exercício físico, a analgesia opioide dela provavelmente vai estar muito mais, o sistema vai estar muito mais preparado para liberar opioide do que uma pessoa sedentária, por exemplo, né? Então, tem várias coisas que vão potencializar esse tipo de coisa. Então, o que eu penso? Pensar um pouco nessa farmacologia, né, nos neurotransmissores envolvidos no trabalho de parto e ver como que escolher a abordagem focando em mecanismo de ação, porque hoje a gente já evoluiu bastante, né? Nos nossos estudos, não é mais, vamos ver se dá. Não, hoje a gente já escolhe de acordo, pelo menos para a dor a gente faz isso. A gente escolhe de acordo com o mecanismo de ação, para ter uma lógica, né? Então, será que se eu aumentar e tal? Então, é isso que acontece. Pensando nessa lógica assim, né? É claro que, vamos pensar em opioide, vem morfina na nossa cabeça, né? Isso nunca é dado para uma paciente, né? A morfina, de repente, ou não. É? É uma das alternativas farmacológicas. Na verdade, a morfina se utiliza muito pouco, se utiliza mais a meperidina, mas que também é um analgésico opioide, né? Opioide. Uhum. Opioide. Certo. Então, isso vem de encontro mais ou menos, porque tem uma lógica, né? Quando você fala isso para uma equipe médica e mostra lá a coisa farmacológica, já fica mais subsidiado. Então, assim, não, eu nem sei qual que foi já escolhido, o que vocês vão fazer, né? Mas eu digo alguns aspectos só para a gente levar em consideração para ter um... A lavândula, porque é o que mais se estuda, né? Mulheres gestantes, na questão da segurança também, né? E ali no laboratório pré-clínico a gente já tem a relação com opioide, né? Canabinoide, Foi. Uhum. Interessante. Ativação de receptor. E é legal porque o opioide, o canabinoide pode estar modulando o aspecto também. O opioide também vai estar modulando esse aspecto do medo, esse aspecto afetivo, né? Essa parte mais psicológica da dor, ela vai estar também tratando isso aí. Talvez o efeito dela seja mais nesse aspecto ainda. Talvez. A questão da euforia que elas chamam de entrar, como é que é, na partolândia, né? Né? De euforia. Né? Então, talvez um potencialize o outro, né? Até em relação à lavanda, eu acho que é uma escolha interessante, porque desses estudos da meta-análise, a grande maioria dos que tiveram resultado positivo era lavanda, assim, metade através de inalação, metade através da massagem, e até olhando a composição química da lavanda, ela tem mais ou menos 30% a 40% de linalol. E aí também tem estudos científicos que têm mostrado que o linalol, ele é antagonista NMDA, ele é inibidor do CERT e também bloqueio de canais de sódio, voltagem dependente e cálcio. Então, tem um mecanismo aí modulando a dor. E o efeito além do que a gente já viu. Ele é prevenido por naloxona também, né? Tem estudos mostrando que a naloxona previne ele também, então é opioide. Tu vê, então toda aquela parte nociceptiva ali provavelmente está estimulando o sistema glutamatérgico e ela está inibindo, né? Entendeu? Aquela parte. Então seria interessante. Interessante. Acho que talvez a pessoa não se adaptar, poderia ser uns critérios de exclusão. A pessoa não gostou, exclui. Porque, até na aromaterapia, como a gente trabalha, e até eu experienciei isso como doula, porque às vezes no acompanhamento a gente já vai fazendo uns testes olfativos com a gestante para ver o que ela vai gostar ou não, para a gente ter uma ideia do que usar no dia. E tem dias que eu não usei nada de óleo essencial, porque ela não queria nada e não tolerou nada, então não adianta a gente forçar um aroma que vai ter um efeito completamente contrário do que a gente gostaria, né? Porque se aquilo for desagradável, um fator estressante, a gente já está aumentando aí a adrenalina, noradrenalina e tem um efeito contrário do que se quer. Então, realmente teria que ser elas testarem, né? Ver se gosta do cheiro e aí utilizar ou não. Assim, e não só o aroma. Uma outra coisa que é importante que tem algumas, eu vou dizer que a minoria, mas tem algumas que elas não toleram o tato. Elas não aceitam bem a massagem. Então, também é uma coisa que tem que ser respeitada e é uma paciente que vai ter que ser excluída. É uma minoria pequena, mas ela tem que ser excluída. É uma minoria pequena, não. É um percentual pequeno, né? É uma minoria, mas tem algumas pacientes não que não aceita toque.
Eu não gosto do toque na hora. Seria melhor a massagem ou a inalação, né? Porque eu acharia melhor a inalação, assim, a princípio, até porque eu fui parte do grupo de doula voluntária lá do regional, então ali mais ou menos eu vi como era a dinâmica. E eu acho que como são espaços muito próximos, a gente tem a circulação do pessoal entrando e saindo, se colocar o óleo essencial e fazer na massagem, aquele cheiro, eu acho que ele vai se dispersar muito mais no ambiente e pode estar afetando até as outras parturientes que deveriam estar no grupo controle. E a inalação... Não, desculpa, com relação a isso, eu acho que não dá para você associar, se está avaliando uma paciente do grupo caso, do grupo intervenção, né, no caso, não pode ser no mesmo dia do grupo controle, justamente por essa interferência do aroma no ambiente, mesmo que se utilize a inalação. Uma forma de que... Então, facilita a aplicação, porque assim, é menos desgastante para o pesquisador, que você simplesmente oferece a inalação para o paciente. A massagem precisa do esforço, né? Queira ou não queira, tem um esforço que vai ter que ser feito. Talvez a inalação seja de um grupo controle a mais para descartar o efeito da massagem, né? Enquanto que na inalação, aí a gente pode oferecer uma, né? E a inalação ela pode ser feita de forma bem prática, e até para ter um controle maior, ao invés de não precisa colocar no aromatizador de ambiente, o que muitos estudos têm feito, eles pingam um algodão ou numa gaze e chumaço, aquela né? camisela que elas colocam, prende ali com pregadeira, eu acho, né? Bota ali numa pregadeira e deixa próximo onde ela vai inalando e aí não fica aquela dispersão tão grande no ambiente também. E qualquer coisa é só retirar também, tem um controle maior, eu acho, pelo menos. Qual é o objetivo da massa naquele momento ali? É deixar ela mais relaxada, só isso? No nosso estudo ou ali no atendimento das doulas? No atendimento normal. No atendimento é relaxamento da paciente e alívio da dor. Para relaxar as tensões. É oferecido... Oi? É porque elas sentem muita dor na região lombar. Então a musculatura já vai ficando tensa. Então a gente faz a massagem tanto na região lombar para aliviar, porque já seria uma das formas de alívio da dor, pela teoria da comporta da dor até. E aí, com o óleo essencial associado, já potencializa o efeito das duas terapias, né? Mas ela é utilizada de forma rotineira para ajudar a relaxar e aliviar a dor. No pescoço também, região de trapézio, lombar. Por isso que usa o TENS também na lombar, então. Bota o TENS na lombar também para ter analgesia da lombar, que a região fica mais tensa na hora ali e que sente mais dor. É isso? Qual é a função ali, Lia? Qual é a função ali da musculatura lombar durante as contrações ali? É porque deve ser reflexo lá embaixo. Na verdade, assim, não é a função da musculatura, tá? É pela descida da apresentação, você tem uma modificação da estática pélvica, tem compressão de nervo pélvico e esses nervos, eles são de origem lombar, né? Existe um desconforto muito importante na região lombar, principalmente dependendo da variedade de posição do bebê. Tá? Que a cabeça dele, a variedade de posição que a gente chama, é a posição da cabeça dele com relação à pelve da mãe. Então, alguns que estão, por exemplo, deitados de barriga para cima, olhando para cima, eles pressionam mais a região posterior, a paciente tem mais dor na região lombar. Então, comprime raiz, né? Irradia dor. Tá? Uma dor neuropática, então. É uma dor neuropática, então, porque é compressão de raiz nervosa. Sim. Dependendo de alguns vão ter, outros não. Porque depende do posicionamento ali. Entendi. E aí, então, teoricamente, um TENS na região sacral ali, talvez seja mais efetivo ainda do que a dor, do que lá na lombar, vou colocando lá. Né? Tá, ali é só um reflexo que vem, né? Então, quando a gente fala em lombar, a gente tá, na verdade, é mais o lombo sacra. É mais inferior. Entendi. É mais lombo sacra. Porque ali tem nervos parasimpáticos também, né? E tem as raízes que estão descendo ali. Tá. Márcia, quer falar de alguma angústia tua, assim? Não, é só mesmo, tem que avaliar esse número aí de grupo, porque pensando aqui, né, o que a gente realmente vai analisar, tipo, se a gente
fizesse o comparativo com inalação, então, com ou sem, talvez seria até mais seria mais prático para aplicar do que às vezes massagem e ainda um de intervenção ou conversa, ou acho que fechar isso melhor assim, talvez isso da inalação, um inalando, outro não inalando, já teria um bom comparativo. Eu acho que com número melhor, entendeu? a massagem é mais uma coisa para controlar, né? E talvez teria até um N melhor, entendeu? Mais atingível aí, para ficar mais interessante. A única coisa que você vai ter que colocar também nas suas variáveis é a utilização de massagem ou não. Não que você vai avaliar isso, mas é uma coisa que pode interferir no teu resultado. Tá? Apesar que a gente quente, sabe né? que... Oi? Até de a mulher ter ido pro banho quente, pro chuveiro quente ou não, também. Sim. O banho, ele é mais rotineiro. A gente tem a principal medida não farmacológica que a gente utiliza, porque a massagem precisa de alguém que faça a massagem. Às vezes tem as doulas voluntárias, né, que a presença delas faz muita diferença, a gente vê. Só que às vezes a gente precisa do acompanhante para fazer essa massagem. Dificilmente, ainda mais tem momentos assim de muito movimento, é difícil disponibilizar um profissional para fazer esse tipo de procedimento na paciente. Então a massagem não é tão frequente a utilização dela para alívio da dor, apesar de ser utilizada às vezes. Então é importante relatar se foi utilizado ou não. Da mesma forma com os analgésicos farmacológicos. E o banho, se utilizou ou não utilizou, é para você poder avaliar se tem alguma diferença ali ou não. Não esquecer só não esquecer de fazer essa avaliação, né? Muito obrigada, gente. Márcia, a gente vai conversar melhor usando a experiência dos professores em outros momentos, né? E vamos Obrigada mesmo. Esse protocolo, tá? Calhar, respostas de orações, meu Deus. Então, pessoal... porque a gente vai pensando em tantas coisas e avaliando o ambiente, tudo, né? E que bom esse momento. Certo, pessoal, se vocês me permitem, eu gostaria então de adicionar a Ana, né? Ana Kowalski. Ana, puder abrir não sei se tu pode abrir tua câmera aí para me apresentar você para o grupo. Para a gente, acho que é bem importante, né, se aproximar do grupo que já está fazendo, né? Ó, a Ana tá ali, pessoal. Então, essa é a Ana. Oi, Ana. Tá difícil de marcar uma reunião comigo, né, Ana? Vamos conversar, né? Já tá ali Gelou, eu acho, a imagem. Ela já marcou comigo tô uns 15 dias já devendo uma reunião com ela. E hoje a gente aproveitou que deu, né, as coisas estão, como diz a Ana, né? Fechou certinho. E aí, então, acho que é importante. Então, assim, para a gente economizar energia, né, você tem que, né, se aproximar desse grupo. E aí a gente vê ainda depois, né, aí a gente trabalha muito próximo, eu, a professora Ana Paula Piovesan e a professora Franciane. E aí, o que a gente faz? Na medida que a gente pode, a gente vai vendo os alunos, né, que vai... a gente ajuda em todos os trabalhos, a gente tem publicado, porque todos os professores contribuem, então a gente tem publicações em conjunto, né? Uma Natália também, a professora a Natália chegou, hoje está com a professora Ana Paula, foi minha aluna de mestrado, então, né, isso é uma coisa normal. A professora trabalha com aromaterapia, fitoterapia. Agradeço publicamente até porque... Não, eu que agradeço, né, a professora também. Vai me ajudar bastante também agora, né, Natália? Não, é importante, acho que Eu fico feliz de ter vocês dois aí maravilhosos para me ajudarem e trabalharem junto comigo, imagina. Não, isso aí é uma via de mão dupla, né? Você precisa da professora Ana Paula, a professora Ana Paula também precisa de você, né? E a gente, como professor, ninguém trabalha sozinho, ninguém quer uma andorinha sozinha não faz verão. Meu Deus, né? Hora de agradecer. Posso interromper? Agradecer a professora Lia, eu estou aqui através da professora Lia, que me apresentou a professora Ana. Que legal, que bom. Tem pessoas assim, né? Legal. Nos ajudam a crescer. É uma rede boa. A Franciane também ajuda muito, né? Ela tá quietinha hoje, mas ela... Eu tô só aqui, eu tô só aprendendo hoje, porque não sei nada disso.
Não sei nem por experiência, né? Não tô aprendendo, então. Eu só acho que disso tudo aí, eu acho que é uma área fantástica, acho que é uma área que a gente deve se dedicar para promover uma analgesia melhor para as mulheres. Eu tive uma conversa uma vez com o presidente da Fiesp ali, da saúde, do hospital ali, que é o hospital SOS Cardio, o Gonzaga, né? Ele falando que na Itália, na Europa, a mulher vai, tu não escuta um grito de nada, né? Então, a analgesia total, a coisa vai. Então, assim, hoje a gente sabe que tem a importância da fisiológica da dor, mas muita dor é negligenciada. Então, acho que é importante a gente focar, né? Nós da área da saúde, poder focar para dar um pouco mais de conforto, né? Não ser tão traumatizante como em algumas condições. Então, se eu puder falar, até para reforçar, Márcia, para nós é muito importante termos médicos interessados em fazer pesquisa nessa área, sabe? A gente não quer que você desanime, a gente quer ter o apoio para você continuar nessa área, porque a gente precisa quebrar alguns paradigmas também, né? Não queremos forçar nada, né, ver, assim, poder oferecer com segurança, né? Com evidência, né? E é muito difícil nós encontrar médicos. Então, aproveitar que tem ali, tem você aí, para unirem, né? E vamos em frente. Vamos. certo? Então é isso, pessoal. E agradecer vocês que assistiram e participaram e contribuíram tanto e trouxeram observações super interessantes. E obrigada, gente. Joia. Obrigada, Lia. Obrigada. Ana Paula, vamos conversando. Parabéns, tá, Natália? Obrigada, Fê. Apresentou super bem, bem didática também, importante falar isso também, né? Tua apresentação estava bem clara, estava bem assim, aquela parte fisiológica inicial, acho bem importante trazer tudo isso também. Tá? Obrigada, Parabéns. Obrigada, Fê. E qual é o próximo agora, pessoal? Quem é a próxima semana? Alguém lembra? Eu preciso dessa lista aí, acho que a Daiane depois pode me mandar. Acho que a Dai tem. Organizando. Sou eu semana que vem. Oi, professor. A lista, é você já, Ana? eu coloquei, professor. Ana, A lista está na imagem do grupo dos seminários. Tá. Eu coloquei lá. Obrigado, Aí Daiane. tá. De nada, professor. Eu tô Só semana uma que vem. coisinha. Meu Deus. Ai, ai. Amanhã é aniversário da Bruna e da Tainá, não é? É? Da Tainá é dia 6. Oi? Da Tainá é dia 6. Então é dia 4 da Bruna. Não, eu só ia dizer pra gente cantar um parabéns, mas já que não é, então já é 6, Tainá. Tá bom, depois eu falo contigo. Então tá, um beijo. lembra a gente amanhã, Dai, pra gente mandar as mensagens. Amanhã. Pode deixar, prof. Certo. E o que vai ser o tema, Ana? Ana Ferreira? Nutrição? É dentro da nutrição. É dentro da nutrição, mas eu ainda não consegui fechar o tema. Eu achei algumas coisas interessantes e estou fechando para trazer para a semana que vem. Talvez alguma coisa com ômega 3, que provavelmente vai ser o meu trabalho, né? Eu estou pesquisando mais essa linha. Vamos ver se dá certo. Joia. Eu gosto de ômega 3. Joia. Eu precisar de uma foto lá para nós montar. Eu tô tomando, então eu quero saber mais. Sim, depois eu mando, sim. Eu vou fechar o tema. Eu achei que eu já ia ter fechado, mas eu não consegui. Mas depois eu já mando a foto e já mando o tema certinho. Só para, de repente. Sem problemas. Se puder fazer um descritivo, assim, falando um pouquinho do que vai ser abordado, só para quem lê chamar mais atenção, o pessoal ter me falado, bota um resuminho do que vai ser falado para a galera. Legal, sem problemas. Não tem problema não, posso fazer. Tá. Show de bola, pessoal. Beleza, pessoal. Então tá. Valeu, pessoal. Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigada, tá? Gente. Boa noite. Obrigada a todos. Prazer. Obrigadão. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau, noite. boa Tchau. noite. Obrigada. Tchau.